Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio maravilha do Podcólogas. Meu nome é Karina Pirró. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E a gente tem um convidado muito especial aqui que vocês vão amar. Um papo fantástico, né, amiga? Presente para vocês. O nome dele é Rodolfo. Ele é antropólogo, fala muito sobre nutrição. Tem muito assunto bom aqui para trocar com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter vindo. Obrigado pela oportunidade, adoro fazer podcast. Espero que a gente tenha um papo super legal aqui hoje. Com certeza. Você pode contar um pouquinho pra gente dessa história de como é que você entrou na antropologia e depois começou a falar de nutrição? Cara, é o seguinte, a antropologia... A gente entra, esse período de faculdade, que a gente tá entre ensino médio pra faculdade, a gente meio que fica meio perdido e vai na onda do que acha que vai dar certo, né? Então a gente tem que colocar de um lado se é difícil entrar naquele curso, se não é... Sabe, é um período que talvez se eu tivesse tido um pouco mais de tempo pra pensar, eu não teria entrado na antropologia. Que bom que eu não pensei muito, né? Então, assim, eu entrei na faculdade pra estudar antropologia porque eu sempre fui muito ligado a contato com natureza. Assim, eu sempre fui aquela pessoa de ficar fora de casa, por mais que, assim, fui muito ligado a videogame, esse tipo de coisa, eu precisava separar os dois. Então, eu ficava um pouco dentro de casa, precisava sair pra fora. Entendeu? E eu sempre gostei muito de primórdios do ser humano. Tipo, evolução, esse tipo de coisa. Então, eu assistia documentário dessas coisas, moleque mesmo, sabe? E ficava meio confuso. O que é isso? Da onde que a gente veio? Essa questão que umas pessoas acreditam na questão religiosa, na questão evolutiva. E resolvi fazer antropologia meio que numa decisão meio... Vou dizer, não tão muito instruída, sabe? Falei, isso deve ser legal. Sou curioso. Pois é. E... Daí, nesse meio termo, nessa saída do ensino médio, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Aí é que a questão da saúde começou a bater, entendeu? Porque o diabético tipo 1, ele é uma pessoa que precisa... Ou você manja muito de saúde, ou você vai ser descompensado por um tempo. Por um tempo não, pro resto da sua vida. Ou pelo menos até onde a sua vida durar. Porque eu não sei se a diferença da diabetes tipo 1 é que a tipo 1, ela não é uma doença metabólica. Ela tem consequências metabólicas. É diferente da diabetes tipo 2. A tipo 2, você exagera na alimentação, come muito carboidrato, doce, alimento processado. Eventualmente, seu metabolismo não vai aguentar. Exato. A tipo 1, ela é autoimune. Então, assim, a gente sabe muito pouco sobre doença autoimune hoje. A gente sabe que é o nosso sistema imunológico atacando o nosso próprio corpo, questão de estresse. Ali nesse ano que eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, meu pai faleceu. Então essa conexão é muito forte, entendeu? De estresse. Eu tinha 16 anos na época. Então, eu ser diagnosticado com diabetes tipo 1, eu tive que aprender algumas coisas que talvez indo para um médico e um médico me contando como tratar essa diabetes não estava funcionando. Assim, fazendo a coisa bem curta mesmo, um período de 10 anos de descoberta para realmente aprender a controlar, foi uma situação em que eu tive que fazer muito experimento, experimentar muito, procurar coisas alternativas, sabe? Sair um pouco da mesmice que não estava funcionando, porque eu ia no médico, o médico falava, você tem que comer de 3 em 3 horas, senão sua glicemia vai cair, porque eu uso insulina externa, né, exógena. Só que esse comer de 3 em 3 horas me dava uma montanha russa de glicemia. Eu falava, eu não consigo lidar com isso. Eu acordo de madrugada 3 vezes na noite, 4 vezes, 5 vezes. Não consigo ir fazer um esporte, não consigo fazer absolutamente nada. Que a diabetes tá ali me atrapalhando, não é possível. Aí eu fui e falei, eu não tenho mais nada a perder. Se nada deu certo, vamos pro caminho alternativo. Aí eu fui descobrindo esse meio da democracia dos estudos hoje, né? Você consegue entrar num site e ler a publicação que o cara fez lá na China sobre tal coisa. Então eu comecei a entrar nesse meio. Aí eu fui fazendo experimentação, foi funcionando. 10 anos que os especialistas me falavam pra seguir um certo padrão pra diabetes tipo 1 não funcionou. Eu fiz o meu padrão, encontrei estudos alternativos e começou a funcionar. Eu falei, aí eu ia no médico falando, eu tô fazendo isso. Ele falou, não, mas você não pode fazer jejum. Jejum intermitente não é pra diabético tipo 1. Cortar carboidrato totalmente faz mal. Esse tipo de coisa que eu fui ouvindo. Mas eu falei, mas olha, minha hemoglobina glicada aqui nunca foi melhor. Que a hemoglobina glicada é a média glicêmica que você tem nos últimos 3 a 6 meses. Ele falou, não, mas você não pode continuar a fazer isso. Eu falei, mas como assim? Todos os meus exames estão maravilhosos, coisa que nunca aconteceu antes. E você tá me falando que isso faz mal baseado em quê? Aí criou-se uma certa revolta, assim, sobre a literatura médica, sabe? Coisas que hoje eu já sanei. Que existem profissionais de todas as qualidades possíveis em todas as áreas, certo?
Assim, eu não dei sorte de cair numa pessoa estudiosa o suficiente para me pelo menos mostrar as alternativas que eu tinha. E foi nessa, eu tive que ir meio que por conta própria. Aí eu tive que ir cuidando disso tudo por conta própria. E nessa eu descobri, assim, um mundo, um universo atrás da fisiologia. Que delícia, gente. Tem um monte de perguntas sobre o que você E descobriu. como que disso partiu a questão do criador de conteúdo? Porque hoje você cria conteúdo. Você poderia dizer que essa é a sua profissão? Sim, hoje essa é a minha profissão, com certeza. Mas a criação de conteúdo, ela veio recente. Ela veio de uns 3 anos e meio, 4 anos pra cá. Começou lá na China, que é outra coisa que a gente vai conversar aqui hoje. Mas eu, morando na China, eu tinha muitas pessoas... Eles viram que eu emagreci demais. Meus amigos viram, você emagreceu. Nossa, como assim? Diabetes tipo 1, você pegou esse corpo, você tá nesse tipo de hemoglobina glicada. Tenho amigos diabéticos tipo 2, por exemplo, que assim, a tipo 1 é muito mais aguda, né? Como que você fez? Então, assim, eu fui falando pras pessoas, explicando, por conta disso. E eu não simplesmente falei, faça isso. Por que você deve fazer isso? Entendeu? Porque, afinal das contas, o médico dele estava falando uma coisa. Eu fui lá e falei, eu, da minha maneira, eu fiz isso e funcionou dessa maneira. Você vai e conversa com ele. E as pessoas foram colocando em prática, as pessoas que eu conheço, do meu círculo social. Começaram a ter transformação, né? Começaram a mudar, começaram a emagrecer, começaram a se sentir melhor fisicamente, emocionalmente, assim. O corpo e a mente entraram numa coisa só, em sincronia. E nessa, as pessoas começaram a falar, por que você não fala isso online? Por que você não fala essas coisas que você tá falando pra gente, que você fez pra você e coloca isso pra fora? E eu já tinha cogitado isso, entendeu? Porque aquela revolta que eu tinha de ninguém ter me passado pelo menos a opção de eu escolher um caminho assim, me revoltou um pouquinho. Então, essas duas coisas, as pessoas me falando que eu articulava bem, explicar essa parte mais complexa, científica, em uma coisa mais simples para as pessoas entenderem e colocar em prática, juntou com essa ideia de que se alguém tivesse me falado isso 10 anos atrás, eu teria economizado 10 anos de saúde ruim que eu poderia ter desviado, entendeu? Então, foi praticamente isso. Isso que me fez criar o conteúdo. Aí eu resolvi lá da China, enquanto eu tava dando aula, eu tava dando aula de ciência para criança chinesa. E aí eu comecei a fazer isso meio que um side job, assim, sabe? Gravando. E eu ia me divertindo, porque aí ia criando coisas que eu gostava de falar, e aí peguei o gosto da coisa. E lá da China, você já tinha seguidores brasileiros que te seguiam? Ou você começou fazendo um canal de conteúdo em inglês que você Não, foi só aqui pro Brasil. Eu criei no só YouTube, aqui pro Brasil. um canal do YouTube, o Sato Saudável. Criei de lá, mas assim, projetado pro Brasil. Legal. Então você já tinha o seu nicho definido. Foi... Meu celular falando aqui. Fala pra gente, então, por que Ceto Saudável? Porque a criação de conteúdo começou em relação à dieta cetogênica. Porque foi a partir dela que eu fiz a transformação do meu corpo, entendeu? Do meu corpo, da minha mente. Eu comecei a me sentir melhor, desinflamar, comecei a me sentir mais produtivo. E eu vi todos esses benefícios acontecendo de uma coisa que era demonizada no meio diabetes tipo 1 que os médicos me passavam. Entendeu? Muito polêmico, por sinal. Então, eu criei o canal inicialmente para falar sobre a dieta cetogênica e os estudos, assim, a abundância de estudos de um lado que estavam falando, olha, é a melhor alternativa para você que tem resistência à insulina, problemas metabólicos e essa luta da indústria contra a dieta cetogênica, né? Então, eu criei o canal para isso. Aí foi Ceto Saudável, porque ceto vem de cetose cetogênica. Mas assim, hoje o canal eu falo de biohacks, falo de até neurociência, falo de bastante coisa, assim, é bem amplo em relação à saúde, bem-estar, conexão com a natureza. E tem um vídeo seu falando da dieta cetogênica que foi uma experiência muito ruim. Que quando você começou a fazer ela, tipo, foi difícil a adaptação? Ruim? Será que eu vi errado? Eu entendi que você falando que, tipo, como se tivesse sido difícil de engajar na dieta cetogênica. Talvez porque a gente tem carboidrato na maioria das coisas, né? E você cortar 100% do carboidrato, ela é muito recomendada para pacientes que têm epilepsia. Sim. Porque ela foi desenvolvida para isso. A convulsão dos pacientes. É impressionante isso, né? Você consegue cessar a atividade cerebral convulsiva pela alimentação. E aí, assim, é até justificável, mas para outros tipos de pessoas é mais difícil, né? Porque para emagrecimento, estética. Sim. Porque o carboidrato é muito gostoso. Né? É. Eu acho que... E aí, com o que você se alimentava? Só raízes? Proteína? Proteína muita, né?
A dieta cetogênica a que eu entrei foi aquela bem tradicional, que talvez bem parecida com essa desenvolvida para pacientes com epilepsia. Você basicamente consome a base da sua pirâmide de gordura. Mas assim, não são quaisquer gorduras que você vai utilizar. Você vai utilizar gorduras não processadas, gorduras animais. Então, a gordura saturada que a gente demoniza tanto hoje em dia, e a gente pode falar o porquê que ela é demonizada hoje em dia, é bem aceita na dieta cetogênica. O que não é aceito na dieta cetogênica são carboidratos. Assim, só que ela corta carboidratos tanto os bons quanto os ruins. Porque a partir do momento que você corta esses carboidratos, essa questão metabólica vai mudando dentro do seu corpo. Você acaba trocando a chavinha de um combustível para o outro. Entendeu? É como se assim, como a gente sempre consumiu muito carboidrato, principalmente pós-revolução industrial, a gente consome muito, a indústria toda é baseada em carboidratos, certo? Você vai ver as prateleiras do supermercado hoje, você vê a parte do açougue, certo? Você vê a parte dos óleos, os óleos são as gorduras, mas basicamente tudo tem carboidrato. Certo? Então a indústria é baseada em carboidrato. A gente consome todos os dias e primariamente a fonte que a gente usa como energia é a glicose, vinda dos carboidratos. A questão é que a cetogênica faz uma troca. Ela fala, não, existe um outro caminho, o seu corpo consegue utilizar um outro tipo de energia, chamada cetonas, daí vem a dieta cetogênica, e essas cetonas têm poderes absurdos que a gente deixou de acessar por conta dessa constante ingestão de carboidratos pós-revolução industrial. Então não é algo assim fora do padrão. Assim, ancestralmente existem povos que consumiram basicamente gordura e proteína e eles estavam em um estado de cetose assim, quase constantemente, com exceção de algumas sazonalidades de, por exemplo, verão, certo? Tem mais fruta disponível, eles vão olhar mel ou fruta, não vai falar, eu estou em cetose, não posso sair da minha dieta, né? Então, assim, não é nada estranho, não é nada fora da realidade, é um sistema que a gente tem interno. Então, assim, qualquer pessoa que parar de consumir carboidratos por uma semana, cortar mesmo, elas vão entrar em um estado de cetose, entendeu? E esse estado de cetose, ele tem vários benefícios anti-inflamatórios, justamente ele queima mais limpo, sem picos, é um pouco... A gordura, ela queima como se fosse uma lenha. Sabe? Ela queima como uma lenha mesmo. Você joga a lenha na sua fogueira, ela vai estar lá queimando constantemente, sem ficar dando pico de fogo pra cima e pra baixo. A glicose é meio que um papel. Você precisa ficar jogando, entendeu? Você ficar jogando papel nessa lenha, nessa fogueira, ela vai dar pico de energia, só que vai queimar assim. Daqui pouquíssimo tempo você vai precisar de mais. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu senti uma diferença muito grande naquelas oscilações durante o dia de energia. Eu não tive mais oscilação. E assim, eu sou diabético tipo 1, eu teria que ter muito mais oscilação, porque minha glicemia oscila muito mais que a glicemia de uma pessoa normal. E assim, era energia das 6 horas da manhã às 9 horas da noite, sem oscilação nenhuma. Eu comia um almoço, assim, de carne, proteína, gordura, não tinha nenhum tipo de sono depois, coisa que nunca aconteceu na minha vida, entendeu? E eu comia picanha, comia contrafilé, comia bacon e emagrecia, coisa que nunca acontecia na minha vida. Eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Ou eu tô fazendo uma coisa muito louca que vai me fazer mal, que é o primeiro raciocínio que a gente tem, né? Ó, gordura, por conta da demonização da gordura. Ou eu achei a fonte da juventude. Então, foi aí que eu fui pesquisar. Entendeu? Eu falei, peraí, o que eu tô fazendo com o meu corpo? Eu olhei, eu descobri sobre esse método, assim, por cima. Aí depois fui... Mas assim, nunca me fez mal. O que acho que você viu num vídeo foi eu falando da importância da sazonalidade de uma dieta. E essa sazonalidade é importante porque carboidratos têm seus benefícios, entendeu? Você, assim, na minha opinião, a dieta cetogênica, ela é uma UTI metabólica, entendeu? Você tem resistência à insulina, você tá, assim, com a sua glicemia lá pré-diabético, que, assim, muita gente... A gente acha que a estatística é quase 70% da população brasileira com algum nível de resistência à insulina. Nos Estados Unidos, até mais. Então, é uma UTI metabólica. Você vai, flerta com esse estado de cetose, coloca as coisas em homeostase no seu corpo. E volta, e depois você volta a reintroduzir carboidratos, entendeu? Porque eles sim são fontes de energia importantes, mas a gente tem que saber utilizá-los. O corpo tem que saber utilizá-los. E um corpo com resistência à insulina não utiliza carboidratos muito bem, entendeu? E tem um médico, desculpa te cortar, mas é que só que eu lembrei. Tem um médico famoso lá fora, na Inglaterra, que ele faz justamente uma dieta que é baseada em proteína. Acho que você já deve ter ouvido falar. Tem até produtos no supermercado que tem um nome específico, agora me fugiu. E eu já conheci algumas pessoas que seguiram essa dieta. E aí, no plano dele de dieta, é mais ou menos assim.
No início, você só come proteína e mais nada. Só que você pode comer proteína o quanto você quiser de proteína. Não tem restrição. Sei lá, você pode comer, 4 bifes, você pode comer queijo, você pode comer ovo, você pode comer proteína livre, à vontade. Aí depois, você fez assim, 2 semanas. Aí depois você vai intercalar. E aí um dia é só proteína e no outro dia é proteína e vegetais. Aí no outro dia é só proteína. Aí depois que você chega lá no seu objetivo, sei lá, eu cheguei em 55 quilos. Esse era a minha meta, meu objetivo. Aí, uma vez por semana, você faz um detox que é só proteína. Então, você pode comer o que você quiser, lógico, né? Ter um certo equilíbrio, mas enfim, carboidrato. E aí, um dia da semana, você escolhe lá, de quarta-feira é o dia que eu só como proteína. E aí, é como se você fizesse essa limpeza. Então, talvez seja esse estágio de você entrar ali e flertar com talvez o mecanismo seja bem parecido, né? A ideia por trás. Não é o Duncan que... Né? Exatamente. Esse mesmo. Que tem até produtos, né? No mercado. Ela é hardcore porque a cetogênica, você tá... Assim, a proteína, ela não é energia, né? Elas são blocos de construção. Então, a gente... Assim, em último caso, a gente usa a proteína como energia, que não é favorável ao corpo, porque você tá quebrando musculatura, você tá quebrando tendões para fazer. Então, caso de... que o pessoal chama de catabolismo, né? Não é uma coisa legal de acontecer. E assim, a cetogênica, você tem energia, só que ela não vem do carboidrato, ela vem da gordura. Gordura e carboidrato são energias, né? Então nessa dieta, eu acho que ele usa só proteína magra. Tá. Se eu não me engano, a Duncan, aquela primeira parte da Duncan é proteína magra. Ou seja, você tá se abstendo de energia completamente. Não pra usar a energia que já tá no seu corpo, né? Gordura que já... Aí, pelo fato de você estar consumindo bastante proteína, ela evita que você entre em um catabolismo muito grande, que você perca muito músculo, porque você tá ingerindo proteína. Então, assim, tem um fundamento interessante no protocolo, tem sim. Mas ela deve, com certeza, estimular o estado de cetose. Porque o estado de cetose, ele entra em jejum, quando você não come absolutamente nada, você desenvolve o estado de cetose. Ou quando você consome só gorduras e não carboidratos, você entra em estado de cetose. Ele tá sempre ali, entendeu? É a glicose que dá um pico muito alto de energia que sinaliza ao nosso corpo que a gente não precisa entrar num estado de cetose. Mas a cetose é boa pro cérebro, pro funcionamento do cérebro. Então, vamos falar, já que você tomou esse assunto, vamos falar sobre jejum, que é super... polêmico esse assunto, e já que você fez um passeio grande de estudo sobre nutrição, o que você aprendeu de jejum que você pode dividir com a gente? Olha, eu acho interessantíssimo o fato do jejum causar desconforto, assim, desconforto em ouvir falar sobre jejum, sabe? Porque é uma coisa feita há muito tempo, em diversas culturas, em diversas religiões, e assim, não necessariamente voluntariamente. Então, assim, o ser humano ancestral fazia um jejum de maneira involuntária, em tempos de escassez, que nem sempre a caça era bem sucedida. Então, assim, a gente tem mecanismos hoje em dia não, a gente tem mecanismos genéticos, biológicos no nosso corpo, metabólicos, para se proteger da falta de alimento. O que a gente não evoluiu o suficiente para ter mecanismos é da abundância de alimentos. Então, assim, a gente passou muito tempo passando fome como espécie, entendeu? Muito tempo. Por maior parte do tempo, a gente passou fome como espécie. Mas é por muito pouco tempo, é uma fração minúscula no calendário do ser humano na Terra, que a gente passa por abundância de calorias. Entendeu? Isso é muito curto. Se a gente pegasse a história do ser humano inteiro e jogasse como nosso calendário de janeiro a dezembro, essa parte que a gente tem abundância de alimentação é tipo do dia 30 a 31 de dezembro. São 2 dias do calendário anual que a gente tem essa abundância. Então não tem como a genética do ser humano criar mecanismos para se proteger da abundância de energia. A gente engorda, a gente tem doença metabólica, a gente tem diabetes tipo 2, a gente tem diversos problemas que a gente está vendo agora de 100 anos para cá acontecer de maneira exponencial, certo? Mas o jejum não. O jejum, o ser humano, o nosso corpo sabe criar benefícios pela essa escassez de alimentação. Benefícios que dão de concentração. Assim, se for pensar do lado evolutivo do ser humano, se você não achou comida, é melhor você aumentar a sua concentração para achar comida, certo? Se fosse o contrário... Verdade. Se fosse o contrário, você não achou comida e você vai ficando cada vez pior, tchau. A gente nem estaria aqui, eu acho, se o mecanismo funcionasse dessa maneira. Então tem diversas coisas desse equilíbrio entre
alimentação e escassez que são benéficas para o nosso corpo. E essa gangorra parou de pender para um lado. A gangorra hoje em dia está só ali na parte de abundância e a gente não renivela ela para a parte de escassez, que tem benefícios fisiológicos para nos trazer. Não sou eu falando, né? Tem diversos estudos. Hoje a gente consegue quantificar os benefícios do jejum, que é uma prática muito antiga, então sempre despertou interesse da ciência, desde que a ciência foi possível fazer quantificações desse tipo de coisa. E assim, cada ano são centenas de estudos trazendo os benefícios do jejum, que é polêmico. É polêmico porque a indústria fez a nossa cabeça nos últimos 100 anos, né? Então, assim, não é interessante para a indústria ver que uma pessoa consumiria de 3 em 3 horas produto, você simplesmente não consumiu o dia inteiro. Entendeu? No dia seguinte você consome, obviamente. Mas, assim, você diminuía drasticamente o lucro da indústria de alimentação. Se todo mundo fizesse um jejum... Né, de 12 horas. E nem que a pessoa tivesse um dia. E eu até vi na verdade, eu vi um neurocientista falando de um estudo que as pessoas... o jejum era de 12 horas, que era só o tempo de você... um pouco antes de dormir e eu acordar. Então, assim, sei lá, vai dar 6 às 6. Não é tanto. Então, a pessoa interrompia ali a alimentação às 18, aí ela voltava a se alimentar, tipo, pós 6 da manhã, que era o horário que ela acordava. Que era um período mais curto. E só dela fazer esse jejum, que duraria praticamente o tempo que você tá dormindo ali, 8 horas você passou dormindo, né? Então, sei lá, você segurou o quê? De fome 3 horinhas. Ela já tinha um benefício muito maior com relação a emagrecimento, a ganho de massa magra, tudo mais, do que o outro grupo que não tinha feito esse jejum. E um jejum de 12 horas. Que é pouquinho, né? Se você for ver, não é difícil de implementar na rotina. Que era, se você pensar historicamente, às 9 horas da noite era pra estar dormindo. Não, e até não hoje vai. Sol caiu, já era Sol caiu, e você vai acordar às 5 da manhã, né? E aí você vai caçar, não é na hora. Quer dizer, mas eu conheço muita gente que sofre por causa de exame de sangue. Eu conheço pessoas que, tipo assim, ficam adiando fazer exames porque precisa dessas 12 horas. Aí fala, vou ter que fazer jejum. Entendeu? Tipo assim, e aí você fala, poxa, mas não precisa, tipo, dorme mais cedo, então, não é? Já que você não aguenta tanto, vai dormir antes. Porque se for ver, sei lá, quantas horas de verdade você ficou tirando a parte que você dormiu? 2 horas? Mas eu acho que é isso mesmo. A pessoa, ela nem se dá conta do real. Eu acho que é tanto essa coisa da gente ter essa ideia de que tem que comer de 3 em 3 horas, que dá a impressão de que você vai morrer. Não é? A sensação que você tem, eu acho que até inconsciente, é de que, tipo assim, a minha sobrevivência depende disso. Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, essa questão de abundância, sabe? Abundância em excesso, a gente sempre tem coisas disponíveis. Às vezes a gente fica um pouquinho mais acomodado em relação a passar 12 horas. O que são 12 horas? Que você falou, a gente precisa dormir por 8 horas e, assim, esquecer um pouquinho do café antes, esquecer um pouquinho da janta, já passou. Mas é justamente essa gangorra que faz falta hoje em dia. E, assim, se pender pelo lado da abundância, tem consequências metabólicas. Entendeu? Então a gente precisa arrumar um jeito de equilíbrio. Um desses equilíbrios é o déficit calórico, por exemplo, quando a gente faz dieta, certo? Você tira calorias. Isso é você pender para o outro lado da gangorra. O jejum é uma outra maneira de se fazer isso. E existem mecanismos mais interessantes em fazer um jejum, que tem a ver com o estado metabólico de cetose, que é anti-inflamatório. Então, assim, as pessoas precisam entender que a gente tá só na parte da abundância. E a vida é equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. A tudo. Entendeu? Você teve uma experiência como você falou, de morar na China, e você aprendeu coisas lá voltadas para nutrição? Porque a gente tem essa ideia, né, de que o mundo ocidental e o mundo oriental é completamente diferente. E é mesmo? Fala pra gente umas coisas assim que você viu que é muito diferente e que talvez você acha que no futuro eles vão dominar tudo. Então, estão mais bem preparados porque olham mais para a saúde, talvez? A nutrição lá já está muito influenciada pelo mundo ocidental, entendeu? Assim, antes, eu converso, assim, quando eu dava aula para criança, eu conversava normalmente com os avós. Os avós não falavam inglês, mas eu aprendi um pouco de chinês. Então, assim, porque os pais estavam trabalhando, quem vinham buscar as crianças na escola normalmente eram os avós. E, assim, é um choque cultural muito grande, porque a China, assim, a gente pode chamar de recentemente, se abriu ao mundo nos últimos 50 anos.
E assim, esses avós, eles fazem parte de uma geração em que a China estava fechada ao mundo ocidental. Então eu tinha na minha frente ali uma pesquisa de campo maravilhosa para se fazer em termos sociais, entendeu? Assim, e o que eu via é que assim, as crianças traziam bolachinha, elas traziam Oreo pra escola. E os avós, assim, obviamente, que eu vi dos pais e por aí vai, davam tudo mais, mas eu tinha a oportunidade de conversar. Então os avós eram aquela... Não se tem... a gente não toma, por exemplo, um paracetamol estando com febre na China, alguma coisa assim. Você vai tomar uma erva e você vai na farmácia. A farmácia é inteiramente de ervas e de coisas fitoterápicas. Aí eles têm uma seçãozinha pequena ali que você acha um paracetamol, acha um anti-inflamatório, por aí vai. Para os turistas, né? Acho que sim. Acho que deve ser mais para os turistas ou para casos mais assim. Mas sempre quando o aluno tinha algum tipo de, sei lá, uma gripinha, alguma coisa assim, pré-Covid, né? Porque eu passei Covid lá, né? Eu tava em 2020, eu tava lá. E são uns tubinhos que eu sempre ficava meio curioso. Perguntava o que é esse tubinho. É um tubinho, tipo um xaropinho que eles tomam quando eles estão doentes ou com tosse, alguma tipo coisa assim. E são ervas. Então essa é a primeira coisa. Quando eu tive minha primeira febre lá na China, eu falei, eu não quero tomar isso daqui, eu não sei o que é. Eu quero um negócio forte que me resolve na hora. Mas não, é difícil de achar. A minha insulina, eu tinha que ir para um hospital comprar a minha insulina. Ela não vendia na farmácia como vendia aqui. Porque a gente não tem tantas pessoas com diabetes na China. Ainda. Mas se for ver, recentemente, essa coisa tá mudando bastante. Então, assim, a influência ocidental na China, depois dessa abertura da China, que os chineses viajam, que a gente vai viajar para dentro da China, mudou muito. E só nos tem a dizer do nosso estilo de vida ocidental. É um estilo de vida que não tá indo muito longe. Cara, mas nossa, deve ser muito dicotômico, porque embora a farmácia tenha um monte de fitoterápico, o que denota uma coisa mais de natureza, a China industrializada dessa potência que tá, né, esmagador, deve ter esmagado a cultura, essa cultura tradicional deles, né? Eu morei em Pequim. Então eu tava na cidade grande lá. Então era sempre assim, uma selva de concreto, com certeza. Assim, gente pra tudo quanto é lado. Mas você ainda vê esse tipo de ancestralidade, esse tipo de tradicionalismo chinês. Principalmente quando você vai em casa, que às vezes os pais me convidavam pra ir jantar. Aí você via que, assim, o cuidado que eles tinham, por exemplo, tira o sapato pra entrar, sabe? Essas coisas que a gente não faz aqui no Brasil. Eles tomam água quente. Junto com a refeição. Né? Eles tomam água quente. Às vezes, quando você tá um pouco cansado, você toma água quente. Então, são algumas coisinhas, alguns rituais que eles têm ainda, mas é muito pouco. Eu acho que se for mais pro lado rural, você acaba encontrando um pouco mais disso. E assim, todo lugar que tinha aquele postinho de gasolina, loja de conveniência, era assim, um mundo de coisa ocidental só. E na China, eles usam protetor solar? Eles usam muito protetor solar e eles saem com guarda-chuvinha, assim, pro sol. Eles não querem por nada tomar sol. Assim, foge o máximo possível. Mas você entendeu por quê que eles fazem isso? Eu fiquei muito curioso, né? Ainda mais eu, que sou, assim, se fosse possível abraçar o sol, eu abraçava o sol, entendeu? Mas é que lá vem uma questão cultural na China. Você ter a pele um pouquinho mais queimada de sol, quer dizer que você é trabalhador de campo e a sua família é menos, assim, menos favorecida. Então, eles tendem a seguir essa cultura de, assim, quanto mais branco possível seja, mais rico eu sou, entendeu? Lá eles têm todo mais ou menos o mesmo tom de pele. Nossa, faz todo sentido, maquiagem, tudo branquinha. Tudo. A ideia é elitizar a cor de pele. Exato, é assim, eu não tô exposto ao sol porque eu não trabalho fora de casa, eu trabalho dentro de um escritório. Então, assim, é uma coisa... E às vezes as pessoas nem estão muito conscientes disso. Tipo, você pergunta uma pessoa de 25 anos de idade lá, eles nem sabem por quê. Entendeu? Mas isso vem de antes. Então, assim, foi meio que se levando. Né? Nossa, e é o contrário daqui, né? Porque a gente ainda fala assim, nossa, fui pra praia pra tirar essa cor de escritório, não é? Tipo assim. Totalmente. A gente olha uma pessoa mais, assim, pálida e fala, você precisa ir pra praia, tomar um solzinho. Porque pra gente é saúde, não é? Assim, você dá uma... E você vê uma pessoa toda bronzeada, você fala, essa daí teve férias, tem piscina, né? Não é, né? Não é, porque a gente tava falando sobre aquele vídeo no TikTok e muita gente tem muito medo de sol, assim, medo exagerado de sol. Então vamos falar desse vídeo? Como não tomar torrão? Não tomar torrão. Vamos lá, vamos levantar umas sobrancelhas do pessoal que tá assistindo ou ouvindo. Assim, o meu pai sempre virava um camarão na praia.
camarão. Minha mãe, assim, às vezes bolha, sabe? E eu também. E a alimentação na minha casa sempre foi, assim, a gente fritava coisa em óleo, tudo que o pessoal fala hoje em dia que faz mal, a gente fazia tudo daquele jeito e era a época que achava que aquilo era ok. E eu comecei a me deparar com os estudos, conforme eu ia estudando sobre câncer de pele, que meu pai, infelizmente, ele faleceu de câncer. Então, o câncer sempre foi uma coisa que me fez procurar como que eu consigo me prevenir de não ter o mesmo destino que ele teve. Então, assim, eu sempre fui muito nessa de estudar prevenção de câncer. E me deparei com o estudo de câncer de pele, melanoma, e fala-se muito de sol, de exposição ao sol. E o interessante é que a gente não tem como pensar no sol como uma coisa que faz mal, que a gente tem que se esconder dele. Não faz sentido nenhum. Nem evolutivamente falando. Não faz. Primeiro porque tudo que a gente tá vendo aqui nessa sala e tudo que a gente é o sol. Sim. Entendeu? Tudo nesse planeta se desenvolveu a partir do Sol. Cresceu com o Sol. Então não faz sentido algum. Sem o Sol não existe vida alguma. Então como que uma coisa que nos deu vida tá atacando a nossa pele, dando melanoma e fazendo as pessoas ter câncer de pele? Como? Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa que não cabe nesse quebra-cabeça. E eu comecei a me deparar com alguns estudos sobre a inflamação de pele. O que é a inflamação de pele em si, causada pelo Sol? A questão é que a nossa pele, ela é basicamente feita de gordura e proteína, certo? Mas a gente tem bastante lipídio na pele, tem bastante gordura. E essa gordura, ela quando oxida, quando ela inflama, é o problema. A gente tem marquinhas, acaba pegando queimadura de sol. Isso é o calor do sol fazendo com que a sua pele crie um certo tipo de... Como posso dizer? Um certo tipo de inflamação desnecessária. A sua pele não é pra inflamar dessa maneira tão fácil. Tem gente que fica 45 minutos no sol e já sai, assim, vermelho pra queimado e ardendo, certo? Se você pensar evolutivamente, isso não faz sentido algum. Aí eu fui vendo a questão da composição da nossa pele. A maioria das pessoas hoje em dia, em países ocidentais, elas têm uma grande quantidade de ômega 6 na pele, que é um tipo de gordura. A gente já ouviu falar de ômega 3, óleo de peixe, esse tipo de coisa. O ômega 6 chama-se ácido linoleico. Esse ácido linoleico, quando a gente consome ele, a maneira que a gente consome ele não é uma maneira natural. Não é o ácido linoleico encontrado na natureza, por exemplo. A gente está consumindo ômega 6 de óleos vegetais. A grande parte do ácido linoleico que a gente consome vem de óleos vegetais. E a maneira com que se faz esses óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, é que é o problema. Porque a maneira com que eles produzem isso, que chega no nosso supermercado e na nossa casa, eles tiram com solvente químico. Ou seja, eles desestabilizam essa gordura, a molécula da gordura, eles destroem, jogam um solvente químico, oxida essa gordura, desestrutura elas completamente. E depois passa por um refinamento, deixa tudo bonitinho lá, sabe? Deixa tudo aquela corzinha brilhante, bonita, de escover, mas ele sai preto de graxa, aquele negócio de solvente. E depois, pelo refinamento, a gente passa e aqui a gente come aquilo, certo? E aquilo tá em bolachinha, fit, por sinal, tem óleo vegetal, a gente frita coisa nisso, a gente consome óleo vegetal pra caramba. E esse ácido linoleico completamente desestruturado vai para onde? Na nossa pele. Entendeu? Então a gente acaba tendo uma composição de pele completamente diferente da composição de pele de pessoas de 100 anos atrás, antes dos óleos vegetais serem introduzidos no nosso mercado. E quando não existia protetor solar. Exato. Porque, inclusive, assim, eu tenho um pessoal mais velho na família que fala, passa protetor. Passei a vida inteira, vou passar agora. E porque eles não usavam mesmo, não existia. Uhum. E aí, assim, as crianças brincavam lá e ia pra praia. E pois não é. tinha. E hoje em dia, se leva neném com camiseta, né? Tipo, até aquele chapéu do Chaves. Porque se não faz isso, a pessoa vira um camarão e assim, mesmo, e é perigoso vai ter esse tipo de reação. Né? E vai ter câncer de pele Com mesmo. certeza. Do jeito que... Vai, isso que é a questão. Aquele vídeo no TikTok, eu expliquei o que ocorre. Sim. Entendeu? E assim, eu me baseei em vários estudos, não falando exatamente do que o sol faz na pele, mas o porquê que a sua pele está inflamando de maneira exacerbada por conta do sol. Entendeu? Porque você tem gorduras na sua pele que já estão desestruturadas. A pele puxa essa gordura e ela compõe a membrana da sua pele. Só que a gordura que era pra estar lá pra te proteger desse tipo de inflamação,
ela tá lá completamente quebrada. Então ela tá inutilmente na sua pele lá. Ou pior, causando mais inflamação. Mesmo fora do sol, ela causa inflamação. Porque tem uma molécula desestruturada na sua pele. Entendeu? Aí o sol vai lá, a pessoa que nunca pegou sol sei lá, de agosto, de março a setembro, passou dentro de casa. Aí passa 3 horas no sol com uma pele que já não tem proteção alguma, certo? Porque essas gorduras estão todas desestruturadas na sua pele. Essa pessoa tá usando óculos de sol, que é outra coisa que acaba com a proteção da sua pele, se usar óculos de sol na praia. Porque na sua retina, a hora que o sol entra na sua retina, o seu corpo produz coisas para proteger a queimação da pele. Agora você tá protegendo, seu sol tá fechado, seus olhos estão fechados, certo? Você tá usando um filtro no seu olho não tá pegando o sol, e o seu corpo não entende que você tá se expondo ao sol, e sua pele tá lá, que nem um bife de picanha milanesa rodando na areia lá. Pronto, você tem a receita para destruição de pele, melanoma. Eu acho que somado a isso, falando do sol especificamente, que também mudou, o ser humano tem destruído a natureza desde com a industrialização, e a gente deve ter destruído a camada de ozônio, que também era protetora. Então, eu tô falando de outro lugar onde o sol, né? Talvez as bisavós não tinham também esse problema. Justo. Né? Quando eu fiz curso de fotobioestimulação, que na verdade é laser, né? Pra trabalhar com questões transcranianas, enfim. Mas terapia de luz vermelha, você diz? Infravermelha? Legal. Eu sou sócio de uma empresa de terapia de luz vermelha. Então, acho que você sabe. E antigamente o sol era usado para curar. Se curava ferida, se curava tudo, né? Da onde que vem a questão do laser? Vem justamente de que as pessoas, quando elas não tinham recurso, o que você fazia? Tanto que tem o banho de sol, né? Para presos, a importância do sol, até como, você não sabia o que fazer, você colocava a pessoa no sol. Era isso que você fazia. E hoje você tem uma luz focal, enfim, que você consegue ali trabalhar uma série de questões. E o laser é sensacional, tem cada tudo e pessoas que estavam à beira da morte que se curaram única e exclusivamente. Recuperação de pé diabético, eu já vi com terapia de luz vermelha, assim, a pessoa não também cicatrizando por nada, e a luz é elétron, né? É energia. A luz é energia, calor é energia. Isso é uma coisa interessante também que você citou, porque a gente acha que só puxa energia de comida, né? A gente come e com calorias. Mas assim, a gente tem transporte de elétron vindo de 3 coisas, basicamente. O transporte de elétron de comida, que a gente come e junta energia no corpo. O sol, então a fotobiomodulação que você comentou. E a outra é do chão. A gente puxa elétrons do chão. Só que com sola de borracha, você está isolado. Então conte mais pra gente sobre o benefício do pé no chão. O benefício do pé no chão. Não é o benefício do taco, né, gente? Não vai pôr o pé. Ou em porcelana, chão porcelanato. Não, né? Estamos falando de terra. Tem que ser terra. Tem que ser terra, tem que ser pedra, tem que ser lago, tem que areia. ser... Areia não, areia com a água dentro do mar, sim. Mas a areia em si não, porque a areia ela tá seca, não tem minerais. E a condutividade da água... Ela não vem da água em si, ela vem dos minerais na água. Então, assim, a areia... Tem que ser areia molhada. Tem que ser areia molhada. Tá, mas então conta pra gente, qual que é esse benefício? É assim, é isso que eu tinha falado. São 3 maneiras da gente conseguir energia, certo? Hoje a gente só consegue basicamente de comida e um pouquinho de sol, mas muito pouco que a gente pega. A outra maneira é a gente puxar a energia... A Terra, ela é um grande imã, certo? A gente tem a gente tem os polos... Certo? O polo norte e o polo sul, a gente chama de polo justamente porque é um ímã, a gente tem um campo magnético. Ou seja, a Terra é cheia de eletricidade. Certo? O nosso corpo... Nós somos total eletricidade. Vocês sabem mais do que eu sobre isso, aquela relação da eletricidade nas sinapses dos neurônios, certo? Tanto que você não come sal, tem deficiência de sal, o primeiro sintoma que você tem é o quê? Você não consegue se mexer direito, você não tem força nos músculos, parece que você pensa, só que ele não vai para o seu músculo. Certo? Então essa ligação energética de eletricidade é importante. E a Terra, ela tá super carregada de íons negativos. E a gente, por poluição, por estresse oxidativo, por alimentação, tudo cria estresse oxidativo. Aí você vai perdendo essas cargas, você vai ficando positivo, e essa troca não tá mais acontecendo. Essa recarga, esse reequilíbrio dos íons com cargas e íons sem carga não estão mais acontecendo, porque a gente está colocando mais o pé no chão. Entendeu? Desde que foi inventada a sola de sapato de borracha, antes era tudo sola de couro,
couro animal, coisas que eram condutivas. Exatamente. A partir do momento que a gente tirou tirou o pé do chão por conta do isolamento da borracha, a gente parou de ter esse tipo... Chamam agora na gringa de vitamina G. Vitamina ground. Exatamente. E assim, parece uma coisa meio doida, mas a hora que você vê, você coloca uma pessoa aterrada com o pé no chão e uma pessoa não aterrada, a viscosidade do sangue já muda na hora pra você. Na hora. O nível, você mede, você quantifica na hora. Então, isso já tira toda essa parte de esoterismo, do que você tá falando. A hora que você olha duas pessoas, uma com o pé no chão e a outra não, ou aterrada, você já vê na hora que a viscosidade do sangue muda. Você já vê a hora que os pontos de inflamação, tipo aquela temperatura aumentada local, por exemplo, o seu dedinho, sei lá, com uma unha encravada, você já vê a temperatura mudando, o nível de inflamação caindo. Entendeu? Então, pô, tem alguma coisa aí. Tem. Você sabe que tem uma amiga minha, incrível, que ela passou, como você, de médico em médico com enxaqueca. E a última médica que ela parou, ela começou a reduzir absurdamente a enxaqueca, porque ela todos os dias tem que pôr meia hora do pé na terra. Que loucura. E ela sai do meu prédio, ela procura onde tem terra, né? Porque não é fácil achar. Morando E tem que ser uma terra, né? Vamos colocar isso daqui. Não é que você vai comprar uma terra lá em loja de jardinagem. Aí você vai colocar... Não, vai colocar num potinho ali, aí todo dia você vai colocar. Porque tem que ser uma terra que, tipo, ela recebe luz, ela recebeu chuva, ela tá ali, ela tem que ser em contato viva, com o planeta Terra. A Terra, planeta Terra, que é ele que é a bola de energia, né? A bola de eletricidade. Não vale essa terra, né? E realmente a gente não tem quase, né? Tipo assim, aqui em São Paulo... Não tem, mas é tanto por isso que quando a gente vai para um sítio, é muito maravilhoso, né? Eu te falei nos bastidores que eu trabalhei numa clínica que era de terapia assistida por animais, mas não era só animais. Porque, na verdade, como minha prima é bióloga, ela quis trazer o conceito natureza. E lá você entrava, apesar de ser em São Paulo, parecia que você estava em um outro lugar. E a gente fazia isso, de abraçar a árvore, de, às vezes, fazer terapia com o paciente sentado na grama. É a mesma terapia que você faria dentro do consultório, só que a gente sentava lá na grama e conversava. E aí a pessoa ficava encostada na árvore. E o simples fato dela estar ali, encostada na árvore, com, enfim, sentindo a terra, faz toda a diferença. Geralmente a gente ia mais pro pôr do sol, lá pra fora, né? Pra também não deixar a pessoa em pleno meio-dia e tal. Mas essa coisa, assim, o plantar, a gente levava muito isso para as crianças. Então, vamos trabalhar a ansiedade, vamos falar sobre o tempo de germinação de uma semente. A gente não pode ter pressa, porque cada coisa... Então, tipo assim, você entender processos da natureza ajudava a fazer com que a pessoa entendesse os processos da própria vida. Porque hoje é tudo muito imediatista, né? No tablet, você põe o milho, em 2 minutos ele tá lá, né? Para colher. Mas na vida não é assim. E talvez tudo isso gere muito uma ansiedade. Sim. E aí, conforme você vai entendendo determinados processos, você conseguiria... Eu sempre tentava trazer os links com as coisas da natureza. Então, sei lá, a questão do empoderamento. Quando você trabalha com animal de falcoaria, se você não tiver em posição, o animal não te obedece. E é muito engraçado que ele debocha de você, assim. Porque a coruja, ela faz assim. Pra você, assim. Então, você tem que trabalhar a sua autoconfiança para que você dê um comando e aquele comando seja... Então, eu tentei trazer esses mecanismos para dentro da terapia, trabalhando com questões que são essenciais. Autoestima, ansiedade, o que a gente mais vê no consultório. Confiança, e assim, né? Tá tudo aqui. E no mundo médico isso é muito mal visto, né? Ele é meio que colocado numa caixinha de místico. Exato. É terapia alternativa, né? É coisa de riponga, não é? Sim, é uma coisa tão besta você pensar dessa maneira, porque a gente tem a ciência falando justamente disso. Você consegue ver o corpo de uma pessoa mudando imediatamente por conta de estar com o pé no chão, entendeu? Então... Se alguma coisa faz. Você tá falando que é uma coisa que é placebo? Não é placebo, porque tem um monte de estudo controlado. Sim, e aí agora, né, mas a gente tá começando a viver numa fase que vai ter que olhar para isso. Vai. Porque estudando neurociências, por exemplo, você vê que hoje já tem como uma orientação para paciente que tem depressão e ansiedade, 30 minutos de sol por dia. Tipo assim, para tomar, não é mais uma opção. As pessoas não tomam sol, ficam dentro de casa. O sol, sem óculos escuro, óbvio, né? Porque precisa entrar a luz do sol para fazer... O ritmo circadiano. As pessoas têm problema para dormir.
À noite, né? O que a pessoa faz? Era pra estar de noite, era pra estar escuro. E aí, celularzão na cara. Assim. Exato. Luz branca. Mas tomando melatonina. Tipo, não faz sentido nenhum. A melatonina é justamente o hormônio que vai falar, galera, tá escuro no cérebro, vamos desligando. E a pessoa tá com a tela. 5 telas, né? A TV aqui, o iPad celular, ali, o celular. E a luz branca e tudo mais. Mas enfim, eu ia falar que hoje já se fala de sol. Para medicina do estilo de vida, né? Que tem entrado mais nessas evidências. Outra coisa que eles estão falando, que também tem a ver com o nosso antepassado, é a atividade física. Porque a gente é essencialmente motor. Não tem como alguém sobreviver se ficar deitado na caverna o dia inteiro sem comer, morre. Antes a gente fazia muita atividade física de caça para buscar. E depois hoje a gente fica sentado no computador. E eles falam, já tem até 40 minutos por dia, para quem tem ansiedade e depressão, 40 minutos por dia. Quem não tem, também vai lá e faz, senão vai ter. Então a gente está começando a voltar para o que é natural, né? Natural é se mexer, natural não é ficar parado. Natural é tomar sol, não é ficar dentro de casa. A gente está começando a olhar para as coisas naturais. Alimentação. Você conversa com o nutricionista, pode ser cada um de uma especialidade diferente. Fruta, verdura, legume. É coisa da natureza. É coisa de um ingrediente, né? Coisa de um ingrediente. Isso. Que é natureza, não é? Você vai natureza. Lá e come o alface, não é? Existia 100 anos atrás? Existia. Sim. A natureza tá aí. Então, ok. Isso. Agora... Foi o ser humano que fez? Não. Esse aí não. Então é pra comer. Falando nisso, aqui no começo você falou que no seu canal hoje você fala de biohacks, certo? O que é isso? Explica pra gente. Exatamente uma boa âncora que você colocou aí nessa questão de voltar aos nossos primórdios, porque o biohack é isso. Às vezes, quem já ouviu falar sobre biohack acha que é aquela coisa de colocar um chip, sabe? De virar um ciborgue. Mas, na realidade, o biohack não é isso. O biohack é utilizar de maneiras tecnológicas para a gente se beneficiar de coisas que hoje a gente não faz por falta de contato, mas que o ser humano ancestral fazia. Então, por exemplo, a gente tá falando de colocar o pé na terra, certo? Hoje, um biohack, um dos meus favoritos, é um tapete de condutividade. Que você coloca o fio terra na tomada, e essa tomada tem o fio terra, tá aterrado lá, e você tá, em vez de você estar com o seu pé na grama, você tá no pé numa superfície condutiva, assistindo sua televisão e aterrado. Então, a viscosidade do seu sangue tá melhorando, a anti-inflamação tá vindo. Então, existem tapetes. Esse tapete é um biohack. Entendeu? Aquelas luzes artificiais que imitam a potência... O laser, você poderia dizer? É um biohack, um dos mais... principalmente para clube o pessoal de futebol americano usa bastante. Assim, o Cristiano Ronaldo, esses dias, deu uma entrevista falando sobre o quanto ele usa painel de luz vermelha, entendeu? Para recuperação muscular. Porque, assim, quando a gente fala de sol, as pessoas pensam vitamina D. Certo? A vitamina D é porque eu preciso pegar o sol. Só que a gente está completamente tirando de lado todos os benefícios da luz em si. Um dos benefícios da luz é fazer seu corpo converter vitamina D e produzir vitamina D. Que nem é uma vitamina, é um hormônio. Né? A gente chama de vitamina D de maneira errada. Ela é um hormônio com várias milhares de funções no nosso corpo. Mas é um dos benefícios da luz natural. A gente tem vários outros. Foi descoberto, acho que se não me engano, há 5 anos, que todas as suas células do corpo têm um receptor de luz. Um fotorreceptor. Se todas as células do seu corpo têm um receptor de luz, eu acho que é um pouco importante a gente se expor à luz natural, você não acha? Eu acho que é extremamente importante. Então o biohack é isso, entendeu? É voltar... hoje, utilizar da tecnologia para voltar... a natureza. Exatamente. A luz, o painel de luz, esse tipo de chão condutivo em casa. Todas essas coisas. É uma indústria que tá emergendo agora. Né? E até na empresa de laser, quando eu fiz o curso, tem muita coisa até voltada para a parte estética. Da questão de você fazer mesmo o uso da luz, do laser e tudo mais, das pessoas rejuvenescendo só porque elas fazem a terapia de fotobioestimulação todos os dias ali, meia hora. E a gente tem justamente uma visão diferente de que o sol ao contrário, envelhece. né? É prejudicial, né? Uhum.
É ruim. É prejudicial naquele contexto que a gente falou, né? A pessoa não se expõe nenhuma vez do dia, consome um monte de gordura errada. É óbvio que aí vai dar problema, mas num contexto saudável. O que é um contexto saudável? Você se expõe todos os dias, assim, moderadamente. Principalmente se você tem uma tendência a consumir esse tipo de gordura. Primeira coisa, corta óleo que vem de semente, só coma óleo prensado a frio. Tá, né? Fala pra gente, o que é óleo prensado a frio? Óleo prensado a frio que não precisa de solvente. É azeite? Azeite é prensado a frio, óleo de coco é prensado a frio. Tá. São as sementes ou os vegetais que eles já têm óleos em certa abundância. Assim, não vê o óleo, mas a gordura tá lá. Se você espremer numa máquina, ela vai sair. Certo? Agora, o abacate, por exemplo. Né? Tem óleo de abacate. Agora, você pega um milho, que ele tem tipo uma micrograma de óleo ali, entendeu? Eles precisam fazer o quê? Eles precisam jogar um solvente químico industrial que você usa para carro, para peça de carro, para poder extrair aquele pouquinho de óleo de cada milho, que aí eles usam para outras coisas, o resto do milho, por aí vai. E aquilo lá sai como... Você já viu vídeo disso? Não. Quero ver. Quem procura como o óleo de canola é feito. Canola, tá. Que é um dos mais comuns, né? Você quer parar de comer isso daí, mesmo se você gostar, é só assistir aquele vídeo. Você assistiu aquele vídeo, você não coloca mais aquilo em casa. Porque aqui a gente vê no supermercado o produto final, ele já passou por 30 refinamento. É uma coisa nojenta. Então, assim, a primeira coisa é tirar isso, entendeu? Da sua dieta, porque você não quer que sua pele fique frágil e predisposta a sofrer uma inflamação. Sem falar que não é só na pele que você tá fazendo danos metabólicos daquilo pro seu corpo. Se aquilo faz parte da sua pele, faz parte dos seus órgãos, de outras coisas. Então tira aquilo, se expõe 15, 30 minutos por dia, sabe? Dá uma caminhada principalmente de pé descalço, aonde puder, sabe? Se for precisar sair na rua, só não sem asfalto, porque asfalto não é condutivo. Começa com uma prática assim, cortou óleo vegetal, começou a se expor ao sol, você já tá vindo energia do chão. Você tá puxando elétrons do chão, anti-inflamatório. Você já tirou dos piores alimentos criados na indústria, que é o óleo vegetal. Você tá pegando um pouquinho de sol. Um ano depois que você faz uma prática dessa, eu duvido você queimar na praia depois de 2 horas exposto ao sol. Eu duvido. Vai ser aquele vô, aquele parente que fala, eu não uso protetor e... Sabe? Não usei nunca. Que eu lembrei até da banha, porque a banha também, sei lá, minha bisa viveu muitos e muitos anos. Ela tava quase 100, assim, aí tirava lá o negocinho de dentro da banha, porque era assim, né? Que sim, banha animal. Mãe, não come isso, pelo amor de Deus, isso faz mal, não sei o quê. Comi a vida inteira, vai me matar agora, tipo... E é mal visto, né? Imagina a banha, né? Você vai... E hoje Gerações. Tá voltando, né? Tá, porque você vê que tem banha pra vender no mercado. Tá, porque acho que eu vi uma notícia de que o óleo de soja tava quase o mesmo preço, passou o preço da banha. Não foi por questões das pessoas falarem, a gordura vegetal é mais saudável. Quem fala isso, toma, né? Normalmente quem fala isso, toma na internet. Eu sei porque eu vejo a quantidade de comentário. Mas vocês sabem o porquê que a gordura saturada foi demonizada? Não. Um cara que é influente no governo americano, acho que foi em 1920, 1930, teve um presidente dos Estados Unidos que ele teve um infarto. E assim, como o infarto não era uma coisa tão comum, e o presidente dos Estados Unidos teve um infarto, eles pegaram alguns cientistas para vamos descobrir o que aconteceu com ele, né? E descobriram que tinha colesterol, tinha bastante gordura, tinha gordura saturada entupindo a veia do cara. Então a artéria dele estava entupida por gordura. Então a ideia foi assim, bom, se a veia tem gordura ali, a gordura entope a artéria, certo? Aí esse cara, acho que o cientista, se não me engano, se me falha a memória, chama Ancel Keys. Esse cara fez um estudo em 7 países sobre gordura. E nesse estudo ele pegou pessoas que viviam mais tempo, que cada comunidade consumia. Assim, um estudo estatisticamente bem frouxo, porque ele não pegou amostras culturais. Ele pegou, 6 pessoas daqui, 60 pessoas dali, 300 pessoas. Então foi bem desestruturado. Nessa tendência de que tinha gordura na artéria do cara, então a gordura faz mal. Então ele foi fazer o estudo para provar que a gordura fazia mal. Entendeu? Só que lembrando que de lá para antes, o ser humano consumia gordura de animal há quanto tempo? Né? Naquele calendário inteiro que a gente tinha falado antes. Aí falaram, não, vamos bater o martelo, gordura saturada entope o coração, causa doença cardíaca. E a partir daí, esse cara que fez esse estudo, que era junto com o governo... Ancel Keys o nome dele, é esse mesmo. Eles criaram a pirâmide alimentar nova.
Então, eles fizeram uma pirâmide alimentar nos Estados Unidos e o mundo inteiro adotou essa pirâmide alimentar. E que se você tira a gordura, que era a energia principal, você vai substituir com o quê? Carboidrato. Com carboidrato. Aí, a partir dali, de 1920 para frente, houve toda uma adaptação da indústria. Entendeu? A indústria não podia mais fazer coisa com banha de porco. Porque todo mundo via na TV que isso matou, deu um infarto pro presidente americano. Por que eu vou comer banha de porco? Então a indústria teve que se moldar. Não foi porque, assim, não é uma conspiração de que a indústria não sei o que, sabe? Foi uma adaptação da indústria. E foi um conhecimento da época. Exato. Só precisa se atualizar, né? Pois é, então assim, não é nada conspiratório, assim, as coisas se adaptam, entendeu? Então foi uma coisa muito grande, muito revolucionária na época. A indústria foi lá e se moldou. Começou a fazer snack com base de açúcar, então tem muito açúcar agora. Hoje a gente tem, porque desde lá... Toda essa... Kellogg's, a empresa que gigantesca. Sucrilhos. Então, cereal matinal começou a fazer parte, zero gordura. A margarina começou a ser gordura vegetal, em vez de gordura da manteiga, da gordura animal. Então, assim, toda a indústria foi mudando. Só que se você olhar qualquer estudo estatístico de doença metabólica, foi a partir daquele momento que as coisas esporadicamente começaram a aumentar. E eu vi recentemente o corte de um médico falando justamente da questão das doenças autoimunes, e ele fala justamente que se você for investigar, não tem como negar que a doença autoimune ela está vinculada a uma questão intestinal, de que talvez essas pessoas que acabam desenvolvendo a doença autoimune, elas tenham uma passagem maior ali de substâncias que deveriam ficar retidas no intestino e acabam não ficando, e isso seria um gerador permeabilidade ali. intestinal. Exatamente, da questão da disbiose, né, que eles falam. Então, que tem a ver, sim, com o alimento. Então, tudo a ver com o que você acabou de falar. Se a gente for olhar, a partir do momento que a gente tirou essa gordura, inseriu esse açúcar e a gente começou a, de repente, causar essa disbiose, e com isso a gente começou a gerar, lógico, algumas pessoas mais resistentes e outras menos resistentes, porque não são todos os seres humanos que têm doenças autoimunes, mas... E o interessante é que naquele momento que foi falado assim, a gordura animal causa infarto por conta de um conceito mal estudado, a gente começou a consumir a gordura vegetal. E a gente consumiu açúcar. Então, as duas coisas que hoje, assim, os estudos estão jogando na nossa cara, que são os causadores de hipertensão, diabetes, Alzheimer, que já se chama de diabetes tipo 3 hoje, o Alzheimer. Então, todos esses tipos de coisa tem um momento ali. Eu vou falar, cara, Essential Keys é sei lá, o demônio, o cara ter feito isso. Sim, ele teve as ferramentas dele na época. É óbvio que ele era influente nos Estados Unidos. E óbvio que nos Estados Unidos não queria passar uma dieta que fizesse todo mundo doente pra indústria farmacêutica. Não. Eu sei que eles surfaram essa onda, entendeu? Hoje, surfa-se a onda, porque eu vou vender mais insulina, vou vender mais medicamento pra hipertensão. Existe uma indústria trilionária em cima disso. Surfou a onda. Mas não foi criado por conta disso, entendeu? A indústria, infelizmente, se aproveita de algumas coisas. E a gente fica louco, né? Porque você coloca, por exemplo, o açúcar como vilão. E tudo é uma questão de equilíbrio, quanto? Mas ok, é vilão. Aí começa a ir para adoçante. Aí você trouxe um dado novo aí sobre uma pesquisa que saiu. Conta aí pra gente. E você fala, o que eu vou comer, né? Eritritol? Eritritol. É o pessoal que faz low carb, cetogênico, sabe bem sobre eritritol. É um desses... Ele é um álcool de açúcar que basicamente passa direto no seu corpo. Essa é a questão de ciência. Porque hoje em dia a ciência fala, tem embasamento científico, mas você já foi ver como o estudo foi feito? Isso. Você vai ver quantas pessoas, estatística... Você viu, a gente tá falando de uma mudança de paradigma mundial. Por uma pesquisa mal feita, Por uma pesquisa mal feita, exatamente. Aí você olha como que essa pesquisa foi feita. 12 pessoas. Vou começar por ali. 12 pessoas, eles usaram 12 pessoas como base da pesquisa. Estatisticamente invalidado já, né? Eles pegaram o seguinte, fizeram um meta-estudo, uma meta-análise, que eles pegaram várias pessoas que tiveram doenças metabólicas, com diabetes tipo 2, que tiveram ataque cardíaco e por aí vai, e viram que essas pessoas tinham um nível acima de eritritol no sangue, tá? Isso é um meta-estudo de várias pessoas, não essas 12 que eu tinha falado antes. Então eles falaram, vamos investigar, se tem uma coisa meio estranha aí, cada pessoa que teve problema metabólico tinha eritritol no sangue,
Só que eles nem entenderam que a gente produz eritritol no sangue. É uma substância que, assim, a gente produz no corpo. Não é que é um adoçante, é uma coisa natural e a gente produz esse tipo de molécula no sangue. Enfim, eles pegaram essas pessoas, falaram assim, vamos ver então se eritritol causa... Eu tô dando risada porque é uma coisa tão chula que foi feita. Eu não sei nem que pode se chamar de cientistas. Eles pegaram o eritritol, pegaram sangue in vitro, a molécula, célula de sangue in vitro, que é fora de um organismo. Eles colocaram lá na plaquinha e pegaram o eritritol e jogaram o eritritol nas células de sangue. Oxidou, coagulou, certo? Pô, coagulou. Qual que é o problema de ataque cardíaco e AVC? É coagulação, certo? Só que assim... Você já fez exame de sangue, né? Todo mundo já fez exame de sangue aqui. Você viu o cuidado que eles têm com o tubinho? Pra não entrar nem oxigênio máximo ali, que eles fecharem, colocam um anticoagulante dentro. Porque, assim, de uma viagem de 1 hora, aquilo lá pode coagular e eles perdem todo o negócio. Então, assim, você pega eritritol e joga num in vitro, ou seja, fora de um organismo, o eritritol no negócio ali, é óbvio que vai coagular. Se você jogar água, vai coagular. Aí eles pegaram esse experimento, colocaram 12 pessoas para tomar eritritol, deram acho que 30 gramas de eritritol. O sangue dessas pessoas, apareceu eritritol no sangue, porque obviamente qualquer coisa que você consome vai aparecer no seu sangue. Olha, aumentou a concentração de eritritol no sangue dessas pessoas. Lembrando que aquele outro estudo, tinham várias pessoas com mais eritritol no sangue e elas já tinham problema metabólico. Ou seja, o eritritol causa um problema metabólico. Falei, você pegou 12 pessoas, você pegou um estudo em que você jogou um coagulante em cima de um sangue, assim, exposto, certo? E me fala que aquilo vai coagular o seu sangue, e depois você fez o teste em 12 pessoas, e essa foi a conclusão que você tirou do eritritol. Não faz sentido algum. Assim, estatisticamente invalidado, a estrutura do estudo é invalidado, não deveria nem ter sido publicado um estudo desse. É assim, barbaridade. Eu vi até um médico falando também de uma questão da Coca-Cola, que na verdade a menina mandou na caixinha, porque ele tinha falado para quando a pessoa tava de dieta, um nutricionista, ou nutrólogo, sei lá, para tomar uma Coca Zero. E aí ela pegou e colocou assim, nossa, como é que você manda as pessoas tomarem Coca Zero, sendo que Coca mata? E ele pegou e falou assim, olha, o estudo que foi feito, não sei o quê, você teria que tomar pra te matar, tipo assim, 50 litros de Coca-Cola por dia durante 3 anos. Acho que nem que você quisesse, tipo, por causa disso também, assim, faz uma dramatização de um negócio que você vai ver assim, foi o rato. Foi outra coisa. Pra você chegar naquele nível, teria que ser muito. Mas aí a pessoa já vem e já traz aquilo pro contexto como se fosse lados, assim, né? O pessoal muito... Assim, eu já me achei numa situação dessa em que eu tava sendo muito radical. Tipo, quando eu comecei a dieta cetogênica, pra mim, carboidrato era um demônio. Não sei carbo. Eu ia perto das pessoas. Como que você consegue comer? Todo mundo passa por isso, entendeu? Aí você começa a ver as nuances, você começa, assim, entender que tudo é equilíbrio. Mas uma coisa que, por exemplo, Coca-Cola, não precisa ser um gênio pra saber que ele falou, não é saudável. Óbvio. Tipo assim, mas não você vai tomar num evento uma coisa tudo assim, bem. Entendeu? Não vai te morrer, pois né? Agora exatamente. Você toma 3 latas por dia, eu já falo, pô, não é ideal. Entendeu? Mas... todo mundo sabe que não é saudável. Com certeza. Né? Todo mundo sabe. É um cigarro líquido, né? E o que você acha do leite? O leite? Ó, quando eu faço minha ciclagem de carboidratos, eu tomo leite. Tá. Só que eu não tomo leite do supermercado. Eu tenho um produtor lá em Campinas, que ele faz um leite que, assim, não é pasteurizado. Principalmente, ele não é pasteurizado. Porque a pasteurização é aquela mesma história do mel, sabe? Tem 2 tipos de mel. Aquele mel que ele veio direto, cru, a gente chama cru, e o mel pasteurizado, que é um xarope. Aquele mel que é um xarope... Vocês já ouviram falar que você não pode esquentar mel? Não. Quando você for esquentar o mel, você tem que meio que deixar ele em banho-maria, bem de levezinho. Você já ouviu falar? Já. Porque ele mata tudo que o mel tem de bom, de polifenóis, de antioxidantes, embora, se você esquentar ele, colocar numa certa temperatura. O leite é a mesma coisa. Essa pasteurização que eles fazem por conta de higienização, antibactericida, óbvio, é importante, porque... Eu acho que era mais importante do que hoje. Hoje as coisas são muito mais controladas na indústria. Hoje a gente tá mais longe da fazenda, né? Então... Pois é. Você vai então, acabar assim, comprando leite do supermercado. Esse UHT que eles colocam lá, Ultra High Temperature, que é tipo temperatura ultra alta, mata tudo, inclusive tudo de bom que o leite tem pra te oferecer. E o que você tá tomando ali? Você tá tomando gordura e carbo. Mas é uma gordura...
Então, é energia que tá vindo pra te dar o quê? Só a energia em si. Então, se fosse um leite natural mesmo... Cru? Vem com uma pancada de coisa. Coisa boa. Vem com uma pancada de coisa boa. Então, acho se que a vaquinha só assim depende pra você da vaquinha encontrar, também, não né? vai ter outra forma, Só que né? é ilegal vender em supermercado leite cru, assim, né? Porque esse processo e é o mel necessário. também é? Não, o mel não. O mel você consegue... Assim, o mel você não pode Porque você vê que tem uma diferença muito grande de valor, né? Às vezes você vai comprar mel, tem tipo mel que é R$60 e tem outro que é 12. O xarope normalmente é 12. É. Agora esse mel cru, ele tem que ser direto da produção pra dentro do pote, né? Então... E assim, tem vários... Se a gente for realmente analisar todas essas coisas, assim, você não vai comprar nem azeite de oliva com a garrafinha que seja mais clara. Tem que ser escura. Porque se o azeite esquenta, fica muito tempo esquentando... tipo, em transporte, altera um pouquinho. Então, assim, a gente pode ser neurótico ao máximo, ou a gente pode fazer o que tá ao nosso controle, que a gente discutiu aqui. É o sol, é tirar esses óleos que a gente tem certeza que tá presente na sua pele e causa. Então, assim, uma coisa é você se preocupar demais e ir muito longe num aspecto desse, outra é você fazer o básico. Tá? Que assim, a gente vive num mundo rodeado de químico, de coisas que fazem mal pra gente. As que a gente sabe que faz mais mal, não é interessante colocar, né? Não é interessante ter na sua rotina. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que esse é um belo resumo do que você fez do encontro, porque a ideia é essa mesmo, né? A gente discutir esses assuntos e trazer o ponto de equilíbrio. Exatamente. Né? É isso que falta pra gente. Pra gente terminar, a gente faz um joguinho aqui, tá bom? Manda. Se você não quiser, não precisa usar essas cartinhas, é só uma base. Chama o que você faria. Então, a gente vai fazer uma perguntinha pra você e você vai fazer uma pra nós. E aí... Se você não gostar da pergunta, você pode inventar uma também. Vou trocar. Pode pegar. Você pega duas que você vai fazer uma pra mim e uma pra Nath. Tá bom. Vou lá, tá bom? O que você faria se você mandasse, por engano, uma foto comprometedora sua a todos os seus contatos da sua lista de WhatsApp? Todos os contatos da lista. A gente pode falar de grau um nudes, tá? Um nude. Nossa, cara. Todos? Todos. Tipo a vovó, o tio, entendeu? Os contatos profissionais. Nossa, imagina. Eu falaria assim, ó. Não sou foi isso que a dieta cetogênica fez comigo. Boa! Garantiu, adorei. Boa, e a sua? Bem. Se tivesse o poder de hipnotizar uma única pessoa, quem seria? Uau. Hipnotizar uma única pessoa. Essa tá mais difícil. Cara... Que bom que é gravado, né? Que dá pra pensar. Hipnotizar uma única pessoa. Dá um tempinho pra pensar aqui. Sim. Muito profunda. Vale famoso, né? Vale, sim, famoso. Óbvio, né? Acho que é o mais legal. Porque você falar meu avô, ninguém conhece. Mas... Pode ser morto também? Pode. Pode ser uma pessoa morta? Pode. A nossa Puta jogo... merda, eu ia voltar lá pra aquele cara que demonizou gordura, o Ansel Keys. Eu ia perguntar se ele fez aquilo de maneira tendenciosa pra indústria ou se ele fez aquilo de maneira inocente. Boa! Perfeito. Porque mudou, assim, completamente a estrutura social, mundo, né? Nossa, perfeito. Vamos lá. Vou começar com a Nath primeiro. Se trocasse de sexo... Ia querer experimentar. Ela viu, lê meu pensamento, velho. Ela nem sabe o que eu ia falar mesmo. É isso aí mesmo. Certeza, tipo... Mulher às vezes fala fazer xixi de pé, né? Uma coisa assim. Mas acho que não. Eu queria saber outras experiências. É muito fácil. Isso é quase uma resposta só. Essa tá fácil, né? Isso. Pra você, cara. Se pudesse se reencontrar com uma única pessoa que já morreu, quem seria? Putz, eu não vou escolher família, tá? Eu acho que eu ia conversar com Freud. Nossa, que doida. Eu nem sou psicanalista, mas... Não, o Skinner eu já li muito. Eu ia querer conhecer o Freud, as experiências dele. Não. Boa. Mas fala inglês, dá já. pra virar. Nossa, essa é uma conversa bem...
Acho que sim. Mas deve ter gente mais legal, pra falar a verdade. Tem muita gente legal, né? Nossa, eu ia total no Einstein. Tipo, jamais que não ia querer o Einstein, não. Sim, Einstein, super legal. Física quântica, eu acho muito da hora. Não. Nossa, você quer um cantor, né? Imagina, conversar. Como gente, você escreveu essa música? Ele canta. Você quer terminar? Quer terminar Quer fazer uma musiquinha assim? Se inscreva no nosso canal. Eu sou mais confortável cantando com violão, por aí vai, né? Não sei. Mas pode cantar sem violão, sua voz é tão linda. É assim, ele vai cantar qualquer música, e aí se você já curtiu, já curte, então nosso... se inscreve no canal. Então se inscreve no canal, tá? Canta uma musiquinha pra gente. Pensar que música eu posso cantar. Agora vocês me pegaram, hein? Sabe que faz muito tempo. Pode ser a mesma que você fez no Stories. Pode ser a mesma que fez no Stories? Não, ela aqui é diferente, ó. Eu tô fazendo outras Stories. Vocês me pegam no jeito... Meu. Então, mas assim... Djavan. Então, mas quando pega nessa pressão aqui, eu não consigo vir nenhuma música na minha cabeça. O que você canta aí, show? Eu vou cantar uma aqui, velho. Mas você... Aquela João de Barro, sabe? Bom... Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te canto agora, por favor, me deixe seu amor, meu amor. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor. João de Barro, eu te encontro agora, por favor, me deixe guardar meu amor. Coisa assim. Errei a letra, pô. Então se inscreve agora. Não lembro da letra também. Muito obrigada.